HealerCast. Fala pessoal, então vamos começar mais um episódio do HealerCast. Então antes de começar eu queria pedir para vocês curtirem aí, dar o like, divulga esses episódios nossos aí. Quem ainda não assistiu os outros episódios, vai lá no canal e assista. Nós estamos em todas as plataformas de streaming de áudio, estamos também no YouTube, tudo como HealerCast. Estamos também no Instagram, no @healer.cast. Estou aqui hoje, eu, Bernardo Aramuni, estou com meu host aqui, Alan França, de novo ali no remoto. E aí, Alan, beleza? Fala pessoal, boa noite, tudo beleza? Tudo na paz, estou aqui em Petrolina, ansioso para ir aí gravar junto com Vem você, visitar a Bernardo, gente, no né? estúdio. Show Pois de é. bola. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, um tema muito legal, né? A gente estava conversando aqui antes. Estamos aqui com Tati Vargas, então, Tatiana Vargas, né? Oi. Tatiana é fonoaudióloga, consultora internacional em amamentação, com especialização em motricidade orofacial, né? Pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, em linguagem também, e em gestão de saúde pública pela PUC Minas, não é isso? É mestre e doutora, tem doutorado também em sanduíche lá em Zaragoza, não é isso? Na Espanha, né? Um currículo vastíssimo aí, e tudo isso buscando aí uma atualização, né, com evidências científicas para o universo materno-infantil. Não é isso, Tati? Então, eu queria dar as boas-vindas de novo, agora aqui publicamente, né? Agradecer você ter participado aqui, ter doado um pouquinho do seu tempo para ficar aqui com a gente, falar um pouco sobre esse tema, né? É um tema que, por incrível que pareça, ele é desconhecido, né? A gente estava conversando no meio médico, inclusive, né? Que é essa parte aí do público materno-infantil, né? A gente vai muito técnico ali, eu posso falar na área da medicina, a gente vai muito técnico no negócio e eu acho que vocês vão mais além ali, né? A sua empresa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, do seu projeto Mami Bem, não é isso? Você está lá no Instagram, no @mamibem, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de quem é a Tati, né, e um pouco do projeto Mami Bem aí. Delícia! Muito obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Estou cheia de papais novinhos aqui, para podermos conversar. Isso é ótimo, Isso mesmo. porque geralmente o papo é de mulheres, né? E a gente precisa que os papais estejam junto, Exatamente. os homens, né? Nessa discussão, nessa construção, porque é uma reconstrução de um processo de construção de família, né? Que a gente busca algo diferente daquilo que a gente vivenciou, daquilo que a gente experimentou, daquilo que nossos pais viveram. Então, amo falar sobre isso. Prazer, muito obrigada pelo convite, então. Alegria, espero que muita gente curta aí, então, que a gente vai conversar. Bom, então eu sou a Tati, Tati Vargas. Eu vim para Belo Horizonte, sou do interior, vim para Belo Horizonte para estudar, para fazer fonoaudiologia na UFMG. Me formei. Sempre falo que tenho duas grandes paixões nessa caminhada, que são crianças, bebês, que eu amo de paixão, e a docência. Então, falar sobre como pessoas estar na docência, ensinando, em sala de aula, sempre foi uma paixão muito grande. E aí, eu segui nessa caminhada toda aí, com um sonho de ser mãe mesmo. Então, fiz fonoaudiologia, fiz algumas especializações, porque sempre fui uma pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo, assim, sou um pouco agitada, controladora do processo, sabe? E é onde a maternidade veio, né? Com uma boa experiência. E nessa caminhada, no final do doutorado, aí voltando da Espanha, eu falei, agora eu quero ser mãe. E aí, quando eu decidi que eu gostaria, eu ainda falei, eu quero ser mãe agora, esse ano, porque eu tô com bolsa de doutorado, então vai ser ótimo eu ficar em casa, com bolsa, cuidando de menino, que não dá muito trabalho nenhum, porque eu já trabalhava com amamentação como fonoaudióloga. E demorei um período, não consegui engravidar dentro de 1 ano e meio, os exames tudo ok, mas não consegui engravidar. Defendi meu doutorado e fui fazer uma viagem, enfim, não estava evitando, e na volta descobri que estava grávida. E foi aí que começa a minha jornada profissional do Instituto Mami Bem, porque quando chegou meu filho Bernardo também, meu primogênito chama Bernardo, a data provável do parto era um sábado de carnaval. Eu tinha um discurso que eu gostaria de vivenciar um parto normal. Era o que eu gostaria. Achava que entendia alguma coisa desse processo, ou que daria conta de controlar alguma coisa. E o Bernardo veio, assim, trazendo uma experiência para mim, né, que foi muito transformadora. Eu tive todas as dificuldades para amamentar. Eu tive uma depressão pós-parto. O parto
parto não aconteceu da maneira como eu pensava que aconteceria. Então, aconteceu, assim, muitas mudanças, né? Eu sempre gosto de comentar alguns dados científicos, que é falar mulheres que têm um perfil controlador, mulheres que têm, né, esse perfil de fazer muitas coisas, têm um risco muito maior de ter depressão pós-parto. Isso é científico. E eu escutei alguém uma vez falando, né, que talvez seja a tentativa de controlar o que é incontrolável, assim. É aquilo que a gente perde realmente o controle. Estávamos bem conversando aqui antes, né, que em alguns momentos aqui entre profissionais da área da saúde, os meninos médicos, eu fonoaudióloga, às vezes a gente... Hoje eu falo muito esse discurso, que às vezes a ignorância é uma benção, né, em determinadas situações. Informação é muito importante, mas a tentativa de controlar aquele processo, a gente vê que não é bem aí. Muito da maternidade precisa permitir que a gente sinta, vivencie, né? Se permita se encontrar naquele espaço novo. E aí, é por aí que começa o Instituto Mami Bem, nessa pequena jornada aí. Ô, Tati, mas vê se eu entendi. Então, quando o Bernardo nasceu, ainda não existia o Instituto Não. Mami Bem. Uhum. A ideia veio depois do nascimento dele. Existiu algum ponto específico? Você falou que houve uma depressão pós-parto, foram novos desafios, mas o que motivou a criação e de onde que surgiu a ideia? Porque você já trabalhava com amamentação antes, mas o Instituto não existia, não é isso? O Bernardo até perguntou, né? Eu não sabia que fono estava nesse... A gente fala que a amamentação é um universo que é transdisciplinar. Eu, quando me formei enquanto fono, eu trabalhava com amamentação, mas eu tinha uma visão muito mais voltada para o bebê. Eu sabia muito de sucção de bebê, eu sabia muito de qualquer dificuldade de coordenar a sucção, deglutição e fala, né? Trabalhei muito na sucção, deglutição e respiração. Trabalhei muito tempo no HC, UTI NEO, enfim, com bebezinhos. Mas a amamentação vai além. Então, eu trabalhava com um conhecimento que eu detinha. Hoje eu vejo como ele precisava se ampliar para outras perspectivas e pontos de vista, né? Falo isso muito com pediatras que fazem parte muito meus cursos hoje, quando eu falo, olha, a nossa formação da pediatra também é muito voltada para o bebê, para o cuidado do bebê, para as dificuldades do bebê. E dentro do cenário da amamentação, a gente necessariamente precisa conhecer muito dessa mulher, das questões psicoemocionais, do que é um blues puerperal, uma depressão pós-parto, a psicose puerperal, o que são as doenças de mama, o que é um processo fisiológico todo de produção láctea, o que está envolvido com isso. Então, eu trabalhava com amamentação, eu atendia famílias, assim, dentro do meu trabalho que eu fazia com bebês, mas depois que eu tive o meu né, o meu Bernardo, que mamas feriram, eu falava que o meu bebê não ia usar chupeta, porque eu, enquanto fonoaudióloga, sabia que causava uma série de impactos de crescimento crâniofacial. E o meu bebê, no segundo dia, estava lá com a chupeta na boca, porque eu não tinha condições nenhuma emocionais, nenhuma mentais para dar conta de... contra toda uma construção social que existe mediante isso, né? Então, foi um período de reencontro. Nesse período, quando eu engravidei, eu tinha voltado e terminado meu doutorado, eu trabalhava no Hospital das Clínicas, aqui na UFMG, e eu falo que eu trabalhava 60 horas semanais. Era quase que... Chegava lá cedinho para pegar um rotativo de 5 horas, começava a atender 6 horas lá e já ficava até 6 horas da tarde, trocava o rotativo só no almoço, e então atendia um atrás do outro paciente. Quando chegou o B, eu me vi numa situação assim, uau, e agora? Eu não consigo sair de casa. Como que eu faço tudo que eu fazia? A família do interior, então a rede de apoio era restrita. Eu não enxergava naquele momento ainda, conhecia pessoas que eu pudesse ter confiança de deixar o meu filho. Então, eu via tudo com uma dificuldade muito grande. Eu cheguei a colocar apartamento à venda para voltar para o interior, porque eu falei, lá eu trabalho, lá eu procuro um serviço e eu preciso de fazer isso. Então, foram 6 meses depois que o Bernardo nasceu, que eu estava em casa, quase voltando para o interior, com o título de mestre, doutora, 3 especializações. Eu falei, não, isso não serve nada depois da maternidade agora. Uma ex-professora minha me ligou falando que ia ter um concurso para um cargo de docência numa faculdade. E eu falei, eu vou tentar esse concurso. E aí, prestei o concurso em julho, o Bernardo nasceu em fevereiro. Passei em primeiro lugar para começar a dar aula em agosto.
E a primeira disciplina que eu peguei foi uma disciplina muito grande, onde eu ficava com os alunos na prática de uma maternidade pública, Hospital Amigo da Criança, durante várias horas no dia. E eu acho que juntou toda essa experiência, a experiência muito negativa que eu tive, né, de não conseguir vivenciar tudo o que eu esperava dentro desse parto, pós-parto, amamentação. Eu me senti impotente de conhecer algo e, na prática, não ter dado conta, né, daquilo. E hoje eu muito sei e faço esse discurso que eu não tinha que dar conta de nada, assim, eu fiz o melhor que eu pude, eu tenho certeza disso, e isso serviu para construir outras experiências, mas eu tinha uma bagagem tão grande que eu poderia auxiliar outras famílias, né, nessa construção, e foi a partir daí que eu fui buscar outras formações para agregar formações que eu sentia que fazia falta, de conhecer mais sobre psicologia do puerpério, sobre saúde dessa mulher no puerpério, doenças de mama, e foi aí que surgiu o Instituto Mame Bem. Ele surgiu com o foco de assistir famílias, de cuidar de famílias no momento da amamentação, mas com 2 meses de instituição, eu tive uma demanda de fazer monitoria de alguns alunos que gostariam muito de entender o trabalho da amamentação, e foi aí que surgiram os cursos da Mame Bem. Tem quanto tempo que surgiu o Mame Bem? Meu filho nasceu em 2013, em fevereiro, foi final de 2013. 9 anos aí, quase. 9 anos, exatamente. E nesse tempo aí já passaram vários profissionais formados. Passaram. Hoje a gente já está quase com 7.000 alunos formados. É muita gente nessa caminhada. E aí, desde cursos de extensão, cursos menores, formação de consultoras de amamentação, que hoje a gente tem muitas consultoras a nível Brasil e hoje fora, depois, né, dessa pandemia, com a possibilidade do ensino online, fora do Brasil também, pós-graduações, especialização em amamentação e cuidado materno-infantil. Então, hoje o Instituto ele tem uma vertente muito voltada para a capacitação profissional. A gente assiste famílias, eu estou diretamente ligada às famílias, mas a nossa linha de frente hoje é capacitação profissional. Eu estou pensando aqui, Tati, que você criou o Instituto com a ideia de ter mais flexibilidade de horário de trabalho e até às vezes trabalhar menos, mas eu imagino que a carga de horário de trabalho sua triplicou, né? A demanda de trabalho deve ter aumentado um bocado, né? Hoje mudou, né? Muita coisa, assim. Hoje a empresa cresceu, eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo, então a gente sabe que a gente tem que ter conhecimento aí, né, gestão, e por mais que lá atrás eu fiz uma especialização de gestão em saúde pública, porque eu tinha um grande sonho e objetivo que era passar no concurso para ser professora do curso de fonoaudiologia lá da UFMG. Então eu falo que foi onde eu me formei, eu falo que eu construí uma caminhada muito para isso, fiz especializações, meu mestrado, meu doutorado, que inclusive é engenharia mecânica. Mas eu sou mestre doutora em engenharia mecânica. Amo esse trabalho multitransdisciplinar, mas foi desenvolvendo instrumentos para medição de forças orais, força de língua, de lábio, de sucção de bebês. E nessa jornada transdisciplinar aí, eu fiz gestão em saúde pública, pensando na saúde pública que poderia demandar nesse concurso, e cheguei a prestar o concurso. E estando grávida, eu estava com barrigão, grávida de 7 para 8 meses do Bernardo, eu não esqueço disso. Foi em dezembro, abri um concurso e eu fiz o concurso e eu fiquei em 2º lugar no concurso. Não passei no concurso. E aquilo foi, uau, né? Um luto muito grande, porque eu tinha me preparado muito para aquilo, era um sonho que eu tinha. E eu acho que isso juntou tudo, porque 1 mês depois o meu Bernardo chegou trazendo todos esses desafios. Então eu estava no momento de fragilidade, de ter me programado muito, né? E de chegar a pensar em alguns momentos assim, nossa, não valeu de nada eu ter feito mestrado, doutorado, eu ter feito especializações, né? E hoje, assim, eu falo, né? Olho para trás e falo, que bom, graças a Deus que eu não passei nesse concurso, graças a Deus que eu tive a oportunidade, né? Porque ela é de dedicação exclusiva, enfim. Eu tive a oportunidade de enxergar esse cenário, de
de também empreender dentro dele, de ter muitos profissionais hoje trabalhando, porque hoje eu tenho pessoas direto comigo, mas a gente tem professores do Brasil inteiro trabalhando, né? Então, gasta um tempinho mesmo, né? Não é fácil, não, a gente gasta tempinho. Mas eu sempre procuro conciliar, sabe? Hoje, por exemplo, eu fico com as minhas crianças na parte da manhã. Foi uma programação que eu fiz. E eu tenho 3, né? Então, de manhã é levar no futebol, fazer dever, a outra brincando do lado, a caçulinha de 2 aninhos. Uma loucura. Mas, assim, eu me organizo para ficar com eles e deixo na escola e eu vou para a empresa. Aí é o momento de ficar na empresa, de dar conta de tudo, parte financeira, gestão, organização, produção, dar aula. Bem amplo, né? Ótimo. Mas é ótimo. Mas assim, eu vi que são várias linhas, assim, né? O instituto, assim. Mas o principal, tem algum que não, esse curso, por exemplo, essa linha aqui O nosso principal curso é formar consultores de amamentação. Hoje no Brasil, somos o maior instituto a formar profissionais. A gente tem como pré-requisitos que participam das nossas formações profissionais que têm formação em uma das áreas da saúde. Então, como eu estava conversando, né, com vocês, com o B aqui, enfermeiras, pediatras, fonoaudiólogas, psicólogas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, toda a linha de formação na área da saúde, ela tem um pé de conhecimento nutricionistas, então, que tem um conhecimento de base, né, na área da saúde, da fisiologia, enfim, do funcionamento, mas falta algo que agrega todas essas demandas da amamentação. Então, tem algo muito importante da amamentação que é transdisciplinar, que é multidisciplinar. Não ser aquele negócio fragmentado ali, né? Exato. E talvez essa seja a grande falha hoje dentro desse processo. Que a gente não tem uma formação que fala, é só você o responsável por fazer isso. Cada um tem muito a contribuir. Então, quando eu assisto uma família, às vezes eu identifico um bebê que tá chorando demais. Eu já ligo pra pediatra e falo, será que ele tá muito incomodado? E eu identifico que ele deglute bem, ele tá recebendo muito volume de leite. A pediatra fala, Tati, ele tá ganhando peso, Então, a gente vai ter que encaminhar para uma nutri, para uma gastro, vamos investigar se não tem uma suspeita de APLV, um refluxo. Então, assim, é esse trabalho, sabe, que vai nessa discussão transdisciplinar. Eu queria que você falasse mais, assim, porque é uma dor, eu acho, sabe, assim, eu e o Alan somos médicos, eu posso falar por mim, assim, na minha formação, eu não tive nada relacionado a isso, assim, a amamentação pra gente era o seguinte, assim, lá na faculdade, né? Não, coloca ali no colo da mãe, você vai ver só se tá sugando bem e pronto. E eu acho que isso é uma dor de várias mães. Inclusive, assim, eu te falei, né? Quando a minha esposa foi ganhar neném, antes a gente passou, porque a nossa obstetra falou, olha, eu acho que vale a pena você aprender sobre isso, tenho aqui uma profissional que eu conheço, que é muito boa, etc. Né, orientou a gente. E isso pra gente foi uma coisa nova, nós somos médicos. Eu tinha pouco tempo de formado, vamos dizer assim, né? Eu tenho 10 anos mais ou menos de formado, não é uma coisa absurda. E na faculdade assim, a gente fazia ali consultas pré-natal, não teve uma consulta de pré-natal, os meus professores, doutores, pós-doutores, etc, que virou e falou o básico ali, né, que é assim, olha, tem que aprender sobre a amamentação. Exato. Que talvez seja a primeira dor ali da mãe, é amamentar, eu acho. Depois do parto, né, assim, depois que o neném chegou ali. Sim, nasceu o primeiro desafio é a amamentação. Ele precisa alimentar, ele vai chorar, ele pode até chorar por outras coisas, mas a grande maioria vai falar que é porque tá com fome, e ele vai estar com fome mesmo. E eu queria que você falasse assim, quem que deve? Porque todo mundo tem que ir, né? Não é, ou não, são mães específicas que tem que ir, não. Não, é isso, é todo mundo. Sabe o que acontece? Eu acho que a gente para falar de amamentação, a gente estuda todo um contexto, assim, que eu acho que para mim explica muita coisa, assim, das mudanças sociais que aconteceram. Então, se a gente só parar para pensar qual que era a experiência da sua avó, da sua mãe, e a de vocês, com a esposa de vocês, é completamente diferente. As nossas avós, a grande maioria, tiveram muitos filhos, multíparas, tudo dentro de casa. Não tinha condição de ter 10 filhos de cesárea, porque ela não ia aguentar, né? Então, eram filhos naturais em casa, com parteira ou assistência do próprio marido ali, de quem estava perto, e punha no peito para amamentar, mas assim, amamentava
pouco tempo, porque começava a dar comidinha logo cedo, porque eram tantas crianças para fazer isso, mas ela ainda tentava amamentar, porque a amamentação nessa ocasião era um dos poucos recursos para evitar uma nova gestação rapidamente. Então, tentava engravidar. Mas voltava depois do resguardo a ter relação, diminuía a amamentação, engravidava de novo e vinha um filho atrás do outro. Esse cenário já muda drasticamente final da década de 60, porque chega ao Brasil em 64 métodos contraceptivos orais, anticoncepcional. Só que só ganha espaço final de 60, início de 70, ou seja, quando as pessoas têm acesso, as mulheres têm acesso. Então, nossas mães viam nossas avós ter os filhos assim e achavam aquilo assim: nossa, quanto sofrimento, eu não quero isso para mim. E aquelas nossas avós, as mães das nossas mães, também falavam: eu quero diferente para as minhas filhas. Então, quando elas passam a ter acesso a contraceptivos, muda tudo. As nossas mães deixam de ser multíparas. Quantos irmãos vocês têm? Eu tenho 2. 2. 2 também. 2. Então, a gente vai ter, no máximo, famílias com 3 filhos. Se a gente olha outros 2, 3, quanto as nossas avós tinham 10, 8, 12... Isso foi uma escolha possibilitada pela evolução da ciência, pelo acesso à informação. E nesse momento, as mulheres falam assim: agora que eu posso, eu vou sair, vou pôr calça, vou trabalhar, vou ganhar o mundo. Porque antes, a maternidade, de certa maneira, impedia isso, porque ela tinha tudo sobre a responsabilidade dela. Então, nesse momento, paralelo a isso, evolui muito a medicina, evolui muito a farmácia, né? Os recursos farmacêuticos. É de 1973 para 74 que deixa de ter mais parto domiciliar para ter mais parto hospitalar. E aí a gente tem um marcador importantíssimo, que é a diminuição drástica das mortes maternas e de bebês, porque morria muita mulher em casa com os filhos, né? Qualquer dificuldade que tinha no parto não tinha assistência. Só que, paralelo a isso, acontece uma mudança muito drástica, que hoje é um movimento de reintegração, que é do protagonismo da mulher nesse cenário de parto. Então, se antes era um evento que ela era protagonista na casa dela, ela vai para o hospital e quem faz o parto agora é o médico, é a figura do médico, né? E nessa ocasião, a gente tinha poucas mulheres médicas. Quem tinha acesso à medicina geralmente era quem tinha muita condição socioeconômica nessa época. E aí essa mulher, por essa experiência, né, drástica que tem, e na maioria das vezes, ou um parto, que hoje a gente considera com certas violências, deitado, em decúbito dorsal, muitas vezes amarrada, né, com episiotomia, com corte, com empurrar a barriga cristelé. Nesse momento, a gente tem um cenário de parto que passa a ser um dificultador para a amamentação também. Porque é um contínuo de eventos. Não é uma relação direta. Quem tem cesárea, eu tive 2 cesáreas. Quem tem cesárea não vai amamentar. E quem tem um parto natural... Não é essa relação direta. Mas é um processo contínuo. Aquela mulher que vai para a cirurgia de cesariana, ela recebe mais medicação, mais soro, ela tem mais edema, o bebê nasce menos responsivo. Tá com dor na mobilização. Tá com dor para sentar. Então, a gente passa por uma geração de quem nasce em final de década de 70, 80, início de 90, por pouquíssimo estímulo à amamentação. Nós somos uma geração que praticamente não amamentamos. Não sei se vocês sabem de vocês quanto tempo vocês amamentaram. Muito pouco. Acho que 2, 3 meses no máximo. Pois é. Pois é, e é interessante você estar falando, tá passando um filme na minha cabeça das histórias que minha mãe contava, né? E que eu não amamentei exatamente por conta da cesárea, que ela tem infecção de ferida operatória. Acho que os 3 filhos foi esse problema. Nos 3 ela teve infecção de ferida operatória, precisou tomar antibiótico, aí suspendi a amamentação, porque não podia tomar antibiótico e amamentar ao mesmo tempo, né? Imagina. Então tinha realmente uma ligação ali, né, desse processo. Exato. E aí isso desfavorece, porque como o primeiro evento desafiador é o parto, logo depois vem a amamentação, a gente sabe que esses eventos vão retardar a pojadura, demora mais tempo para o leite descer, eu posso ter mais dificuldades para esse bebê pegar o peito, porque ele não tem possibilidade de mamar na primeira hora, que é a golden hour. Então, assim, isso vai gerando esse processo. Então, somos nós uma geração aqui que está parindo hoje, né, que estão tendo filhos hoje, que a gente amamentou pouquíssimo tempo.
tempo que a gente nasceu, a grande maioria, num cenário representativo como esse que a gente está falando, que usou bicos artificiais, todos nós, assim, pouquíssimas exceções para a gente, né, falar. E a partir disso, entra no Brasil, contudo, movimentos políticos e sociais para tentar mudar esse cenário. Então, início da década de 90 é que chega a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, IAC, para um movimento, olha, vamos tentar implementar políticas que incentivem a amamentação? E aí vamos para as maternidades tentar falar, ó, existem 10 passos de incentivo à amamentação, que deve começar na gestação, contando para a mulher o que espera, o obstetra já convidar ela para fazer isso, estimular que ela tenha uma boa experiência de parto, que o bebê mame logo depois que ele nasça, né? Então, é a nossa busca, essa nossa reconstrução. Quando você conta que teve, né, o médico sugeriu uma consultora de amamentação, isso é sensacional. Essa é a busca hoje, sabe? Por vivenciar isso de uma maneira informada, né? Não é ter parto natural e amamentar exclusiva. Não é o desfecho que é a busca. A busca é a construção do processo. É que a gente tem informação para fazer escolhas conscientes. Eu quero vivenciar o parto como, né? Vocês compartilharam isso com as suas esposas? Aí, eu tô fazendo entrevista, tá vendo? Compartilhei, pô. Não, olha e, assim, que bacana, foi legal, porque de vivenciar isso. Assim, porque quando a médica falou assim, olha, vai lá, né, nessa consultora da amamentação, aí eu e minha esposa ficamos assim, foi uma coisa nova pra gente. A gente, será que precisa mesmo? Eu falei, olha, se ela falou, precisa. Vamos lá ver, vamos de cabeça aberta. E aí realmente foi bem legal, porque ela foi lá, ensinou, tava na época da pandemia, ensinou primeiro online, falou online, a gente fez uma aula pra gente lá, assim, explicou da mama e tudo, né? Mesmo a gente já sabia as coisas, de algumas coisas, da anatomia e tal, mas explicou a gente mente aberta, você tem que ir mente aberta, né? Exato. E aí ensinou a gente, quando ela ganhou o neném e foi amamentar, a gente colocou em prática as coisas que tinha ensinado, foi bem mais legal, sabe? Eu sabia ver se a pega estava boa ou estava ruim. Pô, e eu na faculdade eu não aprendi a ver isso. Olha. Né? Eu, assim, não aprendi mesmo. Não sabia ver se, olha, se a pega tá boa. Aí eu sabia falar assim, não, tá errado por causa disso. Porque às vezes no ângulo que ela tava, ela não conseguia ver direito. Exatamente. Né? Eu ajudava a pegar, tentava melhorar a posição, assim. Né? Não fui perfeito, mas assim... Né? Tem muito que ajudei, o pai vai entendeu? fazer nesse momento, E foi legal, né? Também porque me trouxe mais próximo também pra amamentação, né? Porque a amamentação é um momento muito da mulher ali com o neném, né? E, bom, eu achava que eu não ia nem participar. Ela ia estar amamentando, eu ia estar no máximo só olhando aquilo ali. E não, mas eu tive função no começo, assim, sabe? Até ela pegar o jeito ali, eu também ajudava. Então foi legal, porque eu me sentia mais útil também ali, né? Exato. E depois dele mamar, de pegar esse bebê no colo, de ficar com ele. Mas isso é uma busca que a gente... de reintegrar toda essa história que a gente está contando. Então, a gente vem de uma geração em que os pais eram muito autoritários. Muitos de nós não temos uma proximidade de relação amigável com os pais, assim, de falar, né, senta aqui do meu lado, vamos bater um papo, né, eu quero sentar. Não tem por causa de modelos de relação e de criação, né? O autoritarismo, ele era vigente, porque acreditava que era assim que tinham filhos, né, melhores, na linha. Hoje a gente busca uma outra maneira de construção com os nossos filhos, né? Olha como a gente quer o tempo inteiro falar, filho, papai te chama, senta aqui, vamos conversar, vem do meu lado. E viver essa experiência possibilita, sem dúvida nenhuma, que a nossa relação com eles vão ser construída de uma maneira completamente diferente. Não, isso é... Então, a gente, tá vendo? Sai da amamentação, extrapola. O Bernardo me perguntou, né? A amamentação é um contínuo, perguntou, foi do congresso. Eu falei, a gente vai nessa caminhada. Porque a gente fala de parto, de amamentação, aí fala de introdução alimentar respeitosa, que tem a ver com a amamentação. Fala de desmame respeitoso e gradual. Fala de construção da parentalidade, né? De disciplina positiva, de parentalidade positiva, do não bater, porque a gente sabe que isso não traz nenhum retorno positivo de aprendizado, de construção, né? Então é essa busca que a nossa geração tem feito, né? Tentado fazer. Legal demais. Eu percebo, né, Tati, que não é simplesmente a amamentação, é uma filosofia, né, que existe ali por trás. E Gabi, por ser pediatra, né, minha esposa, acaba que a gente teve uma experiência. Manda um beijo pra Gabi. Pode deixar, manda sim. Ela tá ali, inclusive, colocando o Davi para dormir agora. Amamentando e colocando o Davi para dormir. Olha. Mas é isso. Eu tive uma experiência de
de dialogar muito com o Gabi sobre isso e de ter uma visão de alguém que pensa muito parecido dessa forma que você está falando, né? E realmente foi a pessoa que abriu muito a minha mente para entender melhor esse universo e realmente me puxar, porque como você falou, né? Não é que meu pai não seja uma pessoa carinhosa, ele é muito carinhoso, mas ele tem um jeito dele de ser carinhoso. Mas Gabi trouxe essa visão de como é um pai ativo no processo, no inicial, desde o momento do parto, desde o momento da gestação, né, até os cuidados no dia a dia. Então eu percebo que isso faz muita diferença na minha relação com o Davi, né? O Davi, ele consegue ter um vínculo mais positivo comigo por conta disso, né? Exato. Nossos pais foram maravilhosos, fizeram tudo assim, do melhor que eles podiam e tinham de recurso. A grande questão é como a gente, né, busca ciência, evidência, construção de relacionamento, assim, e olha o que é mais interessante, é que a relação que os nossos pais tiveram com a gente, são completamente diferentes das que eles têm com os nossos filhos. Né? Exatamente. E aí, toda a psicologia materno-infantil também explica isso, porque é uma nova oportunidade de construir essa relação. Porque hoje eles têm informações diferentes, eles querem buscar coisas diferentes. Tati, olha que engraçado. Outras experiências, meu pai não me colocava para dormir quando eu era pequeno, mas hoje ele coloca o meu filho, o Davi, para dormir. Vendo? E é uma das pessoas que mais consegue colocar o Davi para dormir. É melhor do que eu nisso, inclusive. Olha que maravilha isso, que maravilha. Você pode ter certeza, assim, né, que eu sempre encaro isso. Naquele momento, a sociedade até impunha que isso talvez não era um papel do pai, sabe? Exatamente. E isso não fez porque ele não quis, ou porque tem uma construção social que a gente tá nela, assim. Não adianta a gente falar que não é influenciado, né? A gente fala isso. Não, porque eu sou muito bem informada, ninguém me influencia. A gente é influenciado todo dia, toda hora. A gente passa ali na rua, o jeito que a gente veste, o jeito que a gente corta o cabelo, é o tempo inteiro, né? A sociedade influencia a mídia, influencia a gente. Então, assim, vivia nesse escopo que não permitia essa proximidade com os filhos, porque talvez, se ele não fosse tão rígido com você, você não ia, né, ser um menino na linha, bom, íntegro, do jeito que ele gostaria que você crescesse. Só que hoje ele vê outra oportunidade de fazer diferente. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. É uma oportunidade que cada filho que a gente tem, aí já serviu para vocês dois a partir do segundo, tá? Seremos pais e mães diferentes. Cada filho que a gente tem, a gente vai buscar escolhas completamente diferentes, a gente vai buscar maneiras de conduzir completamente diferentes. Eu acho que a gente percebe erros também que a gente considera que fez, né? Ah, não, esse aqui eu errei no primeiro ano fazendo isso, eu vou tentar fazer diferente. Queria fazer diferente, exatamente, que seja experimentar, né? E hoje a gente ainda fala da luta de falar assim, olha, foi um erro, foi uma escolha que naquele momento você estava em potencial e tá tudo bem também, né? Só que agora se eu tenho outra oportunidade, eu vou fazer diferente. Então eu falo muito, pra gente nunca olhar pra 3 irmãos e falar assim, nossa, são 3 irmãs, mas são tão diferentes, nem parece ser filho do mesmo pai e da mesma mãe. Jamais 2 irmãos vão ser filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Quantos filhos a gente tiver, pais e mães diferentes, a gente vai ser. A gente vai buscar escolhas diferentes, a gente vai estar em momentos diferentes. E isso é maravilhoso, né? Essa é a construção mesmo. E é legal porque esse é um tema que acho que só percebe a importância maior, assim, quem ou já vivenciou ou tá para vivenciar, né? E por isso que quando o Alan sugeriu né, a gente chamar, eu achei legal demais, porque realmente eu e o Alan está em fases próximas, assim, né? Sim. O meu neném vai fazer 2, o dele tá com 1 e 3, né, Alan? 1 e meio. 1 ano e meio. 1 e meio. Então é próximo ali, mas a gente sabe a importância do negócio, né? Assim, porque vivenciei. E assim, nem fui eu que amamentei, então eu fico imaginando as mães, né, ou potenciais mães que estão nos assistindo agora, nos escutando, né, se não deram valor a isso, né, procurem, porque realmente muda. Assim, a relação da minha esposa com a amamentação, ela foi muito tranquila já, sabe? Assim, ela é uma pessoa calma, mas eu vi que tinha uma certa ansiedade, assim, no começo, até a gente ter esse aprendizado. E quando ela conseguiu ali aprender mesmo e colocar na prática, e ela viu que, olha, realmente, se eu fizer ali o tá sendo ensinado, né? Depois a pessoa foi lá de novo, viu, olha, não, tá errado isso aqui que vocês estão fazendo, não é bem assim, ajustou. E falou, se precisar eu vou ir de novo e tudo. Isso também deu uma tranquilidade, ela sabia assim, olha, se eu estiver fazendo errado, assim, não por querer, mas se eu não estiver legal, eu consigo alguém para me ajudar. Não cria aquela ansiedade. Eu acho que a amamentação também tem muito relacionamento com a mente da mãe e do pai,
né? Porque se tiver ali ansiedade, medo demais, acaba travando ali na hora e o neném sente, né? O neném sente mãe ali, o pai, Sim. o estado de espírito, né? Sim. Vamos dizer assim. Então, mas para mim esse episódio aqui é fundamental. Assim, você tá aqui. E é isso, é pra falar da importância dos pais estar juntos, né? Assim, tem muito o que fazer, assim, no momento da amamentação. Então, só essa desconstrução de falar que a amamentação é algo só da mãe, não é. Leva, arrasta, fala, olha, mandou falar que tem que ir na consultoria de amamentação. O que o pai pode ajudar, assim, na amamentação? Ai, tudo, assim. A amamentação, o evento em si, a amamentação, talvez seja o mais fácil de todos. Principalmente à noite, né? Ah, Tati, eu preciso descansar, porque aí vem todo o desafio do sono. Acho que puerpério e sono é um dos grandes desafios que a gente tem. A gente vem de uma rotina, né? De dormir à noite, ficar acordado de dia, de repente chega um bebê que funciona 24 horas. E é difícil entrar nessa rotina. Então, às vezes, eu me deparo com muitas mães cansadas, adoecendo, porque falam, eu preciso dormir, assim, eu precisava dormir pelo menos direto 6 horas, 7 horas. Só que o problema tem um bebê de 15 dias. O bebê tem uma capacidade gástrica que não dá conta de esperar esse tempo todo. Ela tem uma mama que está produzindo leite que também não dá conta de esperar 6 horas para tirar o leite, senão ela amanhece com a mastite no peito e aí dana-se tudo, assim, fica muito mais difícil. E quando a gente senta para conversar, o evento amamentação não é o que está sendo difícil, é o entorno da amamentação. Então o bebê chora. Aí chora, e aí até que se organiza, ela tenta pôr no peito, ele custa pegar, se joga, até que Nina, que ele fica tranquilo, ela consegue pôr no peito. Aí ele mama rapidinho, mamou, glup, 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 amamentação também, mamou. Só que aí tirou, arrotou, fez cocô. Aí vai trocar. Aí trocar começa a soluçar. Pra parar de soluçar tem que pôr no peito de novo. Então, assim, e trocar a fralda. E aí, aquele entorno, na hora que viu, vocês estão lembrando disso, né? Esse entorno, na hora que viu, já passou mais 1 hora. O menino mesmo mamou 15 minutos, 20 minutos. Só que ficou meia hora antes, 1 hora depois, já tá na hora de mamar de novo. Então, assim, a mãe, nesse evento, ela gastaria 15 minutos, 20 minutos. Então, todo mundo que tá do lado, olha, pode pegar o bebê, pode acalentar, pode organizar para poder já oferecer para a mãe ele organizado, porque o bebê não mama se ele estiver dormindo ou chorando, os extremos dos estados comportamentais que a gente fala. O bebê tem que estar organizado. Então, se já pega ele chorando, precisa ninar, precisa acalmar. Então, outra pessoa pode fazer isso. Se ele tá dormindo apagadão, bebês pequenos, prematurinhos, pig, são muito sonolentos. Então, às vezes, até acordar o bebê é mais difícil do que acalentar. Aí tira a roupinha, mexe para um lado, acorda. Alguém pode fazer isso para oferecer, por exemplo, a mãe que tá muito cansada. Aí ela põe no peito, vai amamentar. Porque muitas me perguntam, ai, Tati, eu posso tirar o leite para alguém oferecer à noite? Eu ia perguntar isso aí agora. Pois é, mas é o que eu acabei de falar. Ela tá num organismo com uma dinâmica de funcionamento, de produção de leite, produção láctea, que se ela ficar 6 horas sem extração nesse primeiro mês, ela vai despertar com a mama toda doendo, engurgitada, possivelmente com sinais de mastite. Isso vai gerar uma dor violenta, vai ter que entrar com medicação, e aí a produção vai diminuir. E aí é uma cascata de problemas e dificuldades que o cenário, assim, não é o que ela gostaria. Quando eu converso e abro as possibilidades, porque ela pode tudo. Se ela falar, Tati, eu preciso disso, ok, mas assim, para ela despertar e ordenhar o peito, é mais rápido o bebê ordenhar. Do que a bomba. A melhor bomba top power, caríssima, dupla de mala, não faz o que o bebê faz. Ela só usa um tipo de pressão, então ela só faz pressão negativa. O bebê vai lá e vai gastar metade do tempo para fazer isso. Então, a grande questão da amamentação é o entorno da amamentação. Não é o ato de sugar ali do neném, né? Se a amamentação tiver tudo ajustadinha, o peito não tá ferido, o bebê tá com uma transferência de leite ótima, tá com postura pega ajustada, tudo, esse vai ser o menor dos problemas, porque ele vai ali, vai mamar rapidinho, só que depois ele faz cocô, ele faz xixi, ele começa a soluçar, ele começa e tudo isso. E aí, até pegar no soninho, já vai uma outra caminhada. Cara, eu tô me acabando de rir por dentro aqui, que eu tô lembrando das diversas vezes que eu tentei convencer a Gabi a fazer isso. Ela fala assim, não, mas você tem que entender que eu vou gastar mais tempo ordenhando.
E aí eu desisti de convencer ela e agora você tá me convencendo que eu tava errado. Mas é isso, sabe? E às vezes a mãe até experimenta, que eu falo, claro, vamos experimentar. E o primeiro dia que ela vira na cama, que ela sente o peito todo duro, e é uma dor, gente, que não tem o que melhora, não tem analgésico que melhora dor de engurgitamento, não. Tem que tirar, tem que ordenhar, tem que fazer massagem, e aí o peito já fica vermelho, e aí a compressa fria, e é um caos, assim, porque é muito difícil esse processo, né? Então aí, ó, o pai pode pegar, acabou de mamar esse bebê, levanta, nina, troca a fralda do bebê que acabou de fazer cocô, coloca para dormir de novo, organiza o ambiente, né? Então, ajustar para que a rede de apoio faça isso, quem tá próxima, é parte integrante da amamentação para ela dar certo. A gente ia perguntar assim, qual é a maior dificuldade ali, né, na amamentação? Acho que você já respondeu, que é o entorno, né? Não é ali o... Então, tanto que a última campanha, né, todo agosto, primeira semana de agosto do ano, é o que a gente chama de Semana Mundial da Amamentação. O mundo inteiro comemora incentivo à amamentação. Primeira semana de agosto, que é o que a gente chama de agosto dourado. As últimas campanhas foram: a amamentação é uma função de todos, assim, é responsabilidade de todos. Porque a gente fala o tempo inteiro que a amamentação é maravilhosa por um tanto de coisa. E não se discute isso mais, porque a gente tem evidências muito fortes, assim, né? Sobre desenvolvimento, sobre questões de saúde geral, lá na vida adulta mesmo, sobre questões do planeta, porque diminui lixo, melhora a camada, né? Protege a camada de ozônio. Então, assim, a coisa é grandiosa dos benefícios da amamentação. E aí a gente sempre brinca. E aí você fala que é tão boa a amamentação, isso por um tanto de coisa, e vai jogar a culpa nas costas da mulher se ela não amamenta? De jeito nenhum. Se uma mulher desmama, a responsabilidade daquilo foi de todo mundo que está do lado dela, do pai, da rede de apoio, de todo mundo que está em volta. Então, a defesa é que a amamentação é uma responsabilidade de todos. Então, para essa consulta com a consultora, que deve começar no período gestacional, né? Hoje é uma luta para que as famílias busquem a consulta pediátrica no período gestacional. E eu brinco com a Gabi mesmo, eu falo isso em sala de aula, que antes, quando a gente começou a falar disso, nós, consultoras de amamentação e o pediatra, pensava assim, o que eu vou fazer? Porque não tem menina ali ainda, né? O que nós vamos fazer? E a gente viu que é o mundo que tá ali mesmo, que eu preciso preparar aquela mulher, aquele homem, aquela família que tá naquele cenário que vai viver a amamentação antes da chegada do bebê. É a primeira coisa que a gente precisa fazer mesmo, para proteger isso lá na frente, né? Por que ainda nos centros de formações profissionais não é um tema que é tão abordado assim? Eu não sei nas outras especialidades da área de saúde, mas na medicina não é. Não é. Mas isso é interessante. Eu tenho muitas alunas pediatras que falam, Tati, eu vim fazer curso porque eu quero ir pra clínica. E minha clínica vai ser 90% amamentação. Uma clínica pediátrica, o quê? Você vai chegar o bebê, a maioria vai ser amamentação. E eu aprendi pouco de amamentação. Aprendi muito doença de bebê, de tudo que eu tenho que resolver. Mas esse vai ser o menor das coisas que a gente vai lidar. Porque essa pergunta é tão assim, vale toda aquela construção que a gente fez de antes, assim. Pra você ter uma ideia, isso é científico. Né? Tem livros, tem documentários hoje que contam, mas aulas de residentes em pediatrias há muitos anos atrás de medicina, aula de amamentação era entender o que tinha nas fórmulas, o que continha como os componentes de fórmula, por exemplo. Isso era a aula de amamentação, né? Fora isso, olhar superficialmente pega postura, mas não tinha esse aprofundamento. E a gente questiona por quê? Será que é porque achava que era algo natural? Será que é porque não tinha estímulo mesmo para isso? Será que é porque a gente tem ainda uma luta muito grande contra todo o mercado violento que existe por trás, sim, que lucra com a não amamentação? Porque a amamentação em si não dá lucro a curto prazo, imediato para ninguém. Políticas públicas. Ninguém dá conta de comprovar que um programa de amamentação melhorou em 4 anos, né? Isso muda a vida, isso muda e inclusive vai diminuir muito o gasto com atenção terciária, com o menino que vai reinternar porque tem que fazer fototerapia, com a mãe que vai reinternar com vários problemas, que seja com hemorragia, porque a amamentação vai proteger contra tudo isso, né? Mas é uma construção social, né? A gente tá no caminho, a gente mudou muito. Se a gente pensa 15 anos atrás,
início de mais 20 anos atrás, década de 90, a nossa média de aleitamento era de 15 dias, assim, né? E aí ultrapassou para 50 dias de tempo de aleitamento materno exclusivo, sendo que o preconizado são 6 meses. Hoje, a gente já está num outro cenário. Hoje a gente já tem números que indicam, assim, 70% das crianças amamentando exclusivo até os 4 meses. Então, assim, ainda está longe do que a gente gostaria, mas mudou muito o cenário já nessas 2 últimas décadas, sabe? 100%, Tati, com o que você falou, e eu vejo isso não só na amamentação, acho que em todas as áreas, né? A gente tem uma educação que ainda é muito voltada para a doença, para a patologia, e menos para as coisas mais fisiológicas, né? A amamentação, ela é fisiológica, ela não é tão simples quanto a gente imagina, que é o que a gente está conversando aqui, mas é um ato fisiológico, e acaba que a gente foca muito na fisiopatologia e pouco na fisiologia. Exato. Né? E sem dúvidas, para tudo existe uma pressão muito grande do mercado, né? Inclusive uma coisa que eu tinha de perguntar, né? O quão que é difícil, né? Você conseguir fazer, por exemplo, um congresso, um evento, indo de encontro com toda essa indústria que força que a gente pense só na patologia, que a gente pense só no caso do aleitamento, né? Que a gente pense só na fórmula, que a gente pense só nos suplementos. E realmente a gente vive um embate aí contra esse processo, né? Não só na amamentação, mas em várias coisas dentro da área da saúde. Né? Exato. É desafiador, né? É maravilhoso a gente ir no congresso e encher de sacolinha com tanto de brinde. É maravilhoso, eu adorava isso. E na época dos meus congressos de aula, era só na área de audiologia, porque o resto da fono não tinha nada, não tinha produto nenhum. Então, na audiologia tinha, porque vendia aparelho, então a gente tinha um tanto de brinde que tinha. Mas é claro que nada disso é de graça, né? Aquela empresa está lá porque ela está lucrando atrás disso. E se a gente volta a isso, pensa em parto e amamentação, que é um processo fisiológico, mas que requer muito estudo e conhecimento, porque socialmente aquela mulher está inserida numa cultura que tem ali seus valores, então vai ser desafiador permitir viver e se entregar mesmo para esse evento parto, amamentação. Então tem que ter conhecimento, tem que ter estudo. Mas a gente repete que a nossa luta jamais é ser contra a cesárea. Como eu falei, eu vivenciei 2 cesáreas e um parto natural depois de 2 cesáreas. Não é ser contra a cesárea, não é ser contra a fórmula, são tudo recursos para salvar a vida. A cesárea é uma cirurgia sensacional que salva muitas mulheres, bebês. O leite também, nem toda mulher é capaz de produzir o volume de leite que o seu filho necessita. Então, que bom que tem as fórmulas para poder fazer e suprir isso. A luta é porque não é 90% dos bebês que precisariam receber fórmula, sabe? E a propaganda é injusta, porque ele fala assim, a minha fórmula tem prebióticos que vão evitar gases e cólicas e isso, e o seu menino vai dormir muito mais. Não é possível uma coisa dessa, sabe? Isso é injusto. E por isso que existe lei, inclusive, para controlar isso. Porque o leite materno é que tem tudo isso e muito mais, os melhores prebióticos, enfim, todos o que precisa ter. Não tem discussão sobre isso, do que é o melhor. Mas existe um marketing violento em cima disso, né? E quando você compara assim, o seu bebê não é tão gordinho quanto o meu, assim, ele não é tão... Realmente vai pegar biotipos muito diferentes de bebês. Lá dentro da minha casa eu tenho 3. O primeiro tem um diferente do segundo que tem da terceira. E eu tenho certeza que a minha terceira, ela seguiu num percentil na curva dela, que se ela tivesse recebido, né, não tivesse profissionais que respeitam e sabiam que ela estava alimentando bem e com o desenvolvimento de todos os outros parâmetros seguro, ela teria recebido leite para ela manter lá no percentil 70, ficar bem gordinha, né? E ficar o resto da vida fazendo regime, porque não dá conta de mediar toda essa regulação, autorregulação que a gente chama. Então, é difícil lidar com parâmetros, né, que muitas vezes essas empresas constroem. E evento é isso, claro, porque como não dá lucro para ninguém, realmente, a curto prazo, quem tá louco para patrocinar um evento com 1.200 profissionais da amamentação são as empresas de fórmulas infantis. São as empresas de bicos artificiais e fórmulas infantis. E hoje a nossa luta e o nosso movimento é com muito orgulho falar que a gente não aceita nenhum tipo de patrocínio. O nosso congresso não tem um stand, ele é livre de conflitos de interesse. São as inscrições que pagam todas as despesas do evento. E realmente isso não é fácil, né? Não, é difícil. Vou fazer 2 perguntas. A primeira é pedir para você falar
um pouco desse congresso, né? O que é, como que é, quais profissionais, para quem que é isso. E a segunda, na verdade, era o seguinte: além de fazer o que vocês já fazem, que é a divulgação, você tá ali no Instagram diariamente postando coisas, né? A gente segue você lá para informar as pessoas, não só o profissional de saúde, mas também vamos dizer assim, o paciente ali, a família e tudo. Além disso, o que mais você acha que precisa para esse tema chegar com mais importância aonde deveria chegar, que é nos centros de formações. A residência, ou na faculdade, ou mesmo na escola, lá a criança já entender que a menina tá lá na escola, se ela quiser ser mãe um dia, a importância da amamentação, por exemplo. Entendeu a pergunta? Não sei se ficou... Eu entendi o que dá pra gente melhorar para que a academia mude, né? Eu acho que esse é um movimento. É um movimento que às vezes gera resistência, sabe, Bernardo? Assim, gera resistência porque a gente tem ali os nossos professores, né? Mestres, doutores há muito tempo na academia, que só vão sair dali depois que aposentar. E é muita mudança de paradigmas para eles falar disso que a gente tá falando aqui. Às vezes desconstrói muita coisa que eles aprenderam. A minha vida toda foi assim funciona, eu vou continuar desse jeito. E é esse movimento de entrar profissionais novos, pessoas que vivenciam isso, que experimentam isso, porque isso gera motivação de mudança, né? Quando a gente experimenta, a gente fala assim, ai, não é possível. Era um movimento, como eu falei, né? Os meus 2 primeiros filhos, eles nasceram de uma cesariana, de cesarianas, e a Helena veio de um parto natural, depois de 2 cesarianas. Eu busquei isso, busquei informação, busquei profissionais que me assistiam, porque obviamente que a gente sabe dos riscos, tudo tem risco, né? Risco para mim por uma 3ª cesariana, para mim tentar um parto natural, o que podia, o que não podia. Isso não tem nada a ver com amor pelos meus filhos, também repito isso, a maneira como eles chegaram, eu amo todos, né, loucamente, mas o viver aquela experiência, né, de pegar aquela menina no meio das minhas pernas, trazer pro meu peito, abraçar, cheirar, aquilo mostra, assim, um poder que o corpo tem, sabe? De viver aquilo. Não pode, é uma sociedade ou profissionais que fazem a outra que deseja, ou que manifesta desejo, falar assim, não, você não dá conta porque você é muito baixinha. Você não dá conta porque você tem isso. Você não dá conta porque... que não tem nada de evidência atrás disso. Ela não querer, isso é uma escolha dela, maravilhoso, uma escolha informada. Então, esse movimento, ele é lento. Hoje em Belo Horizonte, não sei se vocês sabem, né? A Gabi já trabalhou nas grandes referências, que é a referência internacional, que é o Sofia Feldman, que traz para Belo Horizonte uma visão assim, todo mundo quando a gente fala que tá em BH, mas você mora em BH. BH é o berço da humanização, do nascimento e da amamentação. Não é bem a gente que tá aqui, a gente sabe que a gente tem de tudo. Mas a gente tem grande referência por causa do Sofia Feldman. Então, que forma profissionais assim de excelência para estar, porque vivenciam isso. E o Sofia tem várias suítes de parto com banheira e tudo. Não sei se vocês sabem, mas hoje a maioria das maternidades de Belo Horizonte tem suíte de parto. E aí você pergunta, por quê? Por que elas passaram a ter, Tati, suíte de parto? É porque elas amam parto natural? É porque elas são agora super Não, é porque existe um movimento social. As mulheres, os companheiros, as equipes, a mulher entrava em trabalho de parto, a sua enfermeira obstetra, a sua doula, a sua equipe ligava para a maternidade e falou, olha, a sua suíte de parto tá liberada porque aquilo possibilita uma experiência mais agradável, mais leve para a mulher. Ah, tá ocupada, então nós vamos para outro hospital. Então isso gerou demanda para eles. Ou seja, eu estou perdendo clientes porque a gente não tem isso para oferecer. Hoje quase todas têm. E se não tem, não, a gente já arruma aqui, a gente já tem condições de... Então, esse movimento tem muitos lados dele acontecer. Então, se a gente não convence um hospital a ter uma suíte de parto ou ter uma consultora de amamentação porque é lindo amamentar, isso é bom para a mãe, é bom para o bebê, eles, de uma outra maneira, eles aprendem isso, diminuindo clientes, que é esse movimento do próprio cliente, né? E na academia eu acho que é isso, é um movimento de transição de profissionais que vão ter motivação para levar isso lá para dentro, sabe? O movimento do mercado vai trazer uma obrigação ali do...
Eu acho que é o sentido das coisas acontecerem. Porque, de novo, não dá lucro pra ninguém. O profissional para acompanhar, ele vai gastar muito mais tempo, ele vai gastar menos medicação, menos internação daquela mulher, né? Mas tem outras várias maneiras. Tanto que a gente tem um movimento muito grande de profissionais, obstetras, médicos, que sabem a essencialidade da sua função ali, né? E que estudam e trabalham muito. E que falam, olha, Tati, a minha função aqui do lado é tá te trazendo proteção, né? Mas não sou eu que... Esse papel é seu, você é ser a protagonista. Isso é maravilhoso, lindo, maravilhoso. Todo o conhecimento dele tá ali, porque se precisar eu ir para uma cesariana, ele vai estar. Mas ele sabe que o evento é aquela mulher que é protagonista. E aí a gente tem excelentes obstetras maravilhosos que estão nessa caminhada, né? Que mudaram esse cenário da assistência à humanização. Concordo contigo, eu imagino que isso é um pensamento que, aos poucos, essa nova geração, que não necessariamente são novos profissionais, mas essa nova linha de pensamento, ela vai se disseminar, né? Então a gente vai colher bem esses resultados aí dentro da academia, dentro da faculdade, dentro de uma residência, daqui a uns 10, 15 anos, né? Não que o processo vai demorar isso tudo para tomar grandes proporções, mas para a gente estar ouvindo um papo que nem esse dentro de uma residência, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, né? E tem centros que já fazem isso, né? Como que a gente tá falando aí de incentivar a amamentação, Sofia, de trazer isso. Então, isso vai se multiplicar, a gente não tem dúvida, né? Quando alguém vira e fala assim, isso é modinha agora, moda esse negócio de querer ter menino dentro da banheira, de ter parto, né? Gente, não é ter menino dentro da banheira. Por que a banheira entra no cenário? Porque é diminuidor, porque torna o momento mais agradável, se for esse, tal qual a amamentação. Né? Exato. A experiência ser tem que ser positiva. Experiência prazerosa, não ser traumático, né? Pronto. Tem mãe ali que talvez não queira ter o segundo, talvez porque a primeira experiência inicial foi ruim, traumática, né? E foi, por exemplo, eu não quero... O parto foi traumático, a amamentação foi traumática. Sim. Aí amamentou pouco tempo, falou, eu não quero passar por isso de novo, né? E foi um parto natural e que para ela nunca mais quer viver aquilo, né? Então não quer dizer porque é um parto natural que é humanizar, tem nada a ver né? Tem a ver assistência, tem a ver experiência, tem a ver o que a gente vive, né, naquele momento. E para o cliente ali, antes de você falar do congresso, esse é um assunto que me interessa, eu gosto desse... Pode perguntar. O cliente ali que procurou o serviço da Tati. A média, vamos falar assim, lógico que cada paciente vai ser de um jeito, mas a média, como que é feita essa abordagem? Assim, quantas consultas pré-nascimento e pós-nascimento, quantas avaliações, como é que é esse approach? Assim? Ótimo, não. Hoje, a maioria hoje ainda é o HELP, né? A gente brinca, tem planos de assistência. Plano período gestacional, plano nome bem HELP, ou seja... Na hora que lascou tudo, chama, isso, né? Vamos ver. E aí, olha, o peito tá vermelho, tá ferido, o menino não ganhou peso, tá chorando, tá com ducto... E aí, nós vamos fazer assistência, né? Então, assim, a maioria no momento, né? Da dificuldade. Porque é uma emergência pra mãe isso aí. Com certeza. E é isso, é emergência. Não dá pra esperar amanhã. Não dá. Amanhã, pra amamentação, o negócio já, né, desandou explodiu tudo. O peito ali, porque né? o peito machucou muito mais, febre, infecção, o bebê chorando, já teve que ir na farmácia comprar leite, oferecer, e aí a mãe chora porque ela não queria isso. E aí aquele, né, processo todo que dificulta. Mas cada dia mais está crescendo essa busca pelo período, pela consulta no período gestacional. E olha como isso não acontece, o movimento precisa ser integrado. Quando você exemplificou, né, a nossa obstetra sugeriu. Então a gente precisa disso, os profissionais estarem nessa integração, porque é ali, né? Ela falou que acho que lá no Sofia tem até um curso, não tem? No Sofia? Tem. Ela falou, curso de casal grávido, tem. O Sofia tem, outras maternidades têm. As consultoras de amamentação oferecem isso. Hoje, pra vocês terem uma ideia, a gente tem evidências, né, fortes, assim, publicadas em The Lancet, com um fator de impacto muito grande, revistas muito reconhecidas, de trabalhos que a gente faz de manejo no período gestacional. Então, mulheres com diagnóstico de diabetes gestacional, diabetes mellitus gestacional, a gente sabe que ela tem um risco muito maior do bebê dela precisar de complemento nas primeiras 24, 48 horas. Justamente pela, enfim, né, toda essa dinâmica de hora que corta o cordão, o bebê demandar mais, o risco de hipoglicemia ele é muito maior. Com essas mães, a gente começa um estímulo de retirada de colostro, ordenha de mama,
a partir de 37 semanas de idade gestacional. Hoje a gente sabe que isso faz com que a gente tenha uma permeabilidade da saída do colostro muito mais fácil. Antes de nascer, já comendo. Antes de nascer, bebê Olha, na que legal. barriga, a gente começa a fazer esse estímulo, porque a gente sabe que isso favorece muito essa mulher ter mais facilidade de sair o seu colostro nas primeiras 24, 48 horas. E aí, aquele bebê que a glicemia baixou, em vez de pegar uma fórmula e oferecer para ele, a mãe enche um copinho de colostro, que é o mais potente dos leites, e oferece para o bebê. E a glicemia vai lá para cima. Mas o colostro que ela tirou dos 7 meses, ela estoca? É isso? Ah, tá, entendi. Não, só que olha, uma observação. O estudo, que é multicêntrico, Alan sabe bem disso. Alan sabe bem disso, porque ele vivenciou isso. O multicêntrico, ele foi feito em outros países. Então, as mulheres do estudo pegaram o colostro congelado em seringuinhas e levaram para a maternidade para oferecer para os seus bebês que estavam com hipoglicemia. Aqui no Brasil, isso é proibido. Entendi. Aqui a gente não pode, pela CCIH, enfim, para todos os controles, levar qualquer alimento que a gente tira em casa para dentro da maternidade. Só então aquela mulher, a gente sugere que ela para banco de leite, tá, Isso. né? Para outra mãe não, porque isso não pode. Mas algumas descartam e outras congelam para oferecer para o bebê dela o dia que ela chega em casa. Mas só o fato de fazer o movimento de retirada de colostro, isso promove uma memória da mama e uma facilidade de drenagem de colostro. Então, na hora que ela chega, o bebê dela nasce, em vez de ser aquela mama que nunca teve uma experiência que custa tirar colostro, o dela ela já consegue fazer o movimento e tirar aquele tanto de colostro, o que vai ser suficiente para manter a glicemia do bebê nessas primeiras 24, 48 horas. Diga. Não, é engraçado. Você começou a falar legal de um demais. negócio muito engraçado que aconteceu comigo com a Gabi. Que Gabi passou por esse processo, né? Gabi teve diabetes gestacional e, enfim, a gente se preparou muito para esse primeiro dia, para esse primeiro momento. E na primeira madrugada, o Davi chorou muito, ainda dentro da maternidade. E ele chorando porque acabou de nascer, porque ele estava num ambiente lá quente e de repente ele estava num ambiente externo, que é esperado, né? Aquela primeira noite, ele chorar desse jeito. E aí, de repente, em plena madrugada, 3, 4 horas da manhã, a babá do quarto do lado foi lá, tocou a campainha. Não sei se Gabi já te contou essa história. Foi lá, tocou a campainha do nosso quarto, do nosso apartamento na maternidade. E aí eu abri assustado, assim, porque geralmente as técnicas, as enfermeiras entravam já com acesso e a campainha tocando. Quando eu abri, ela falou assim: olha, eu tô ouvindo o seu filho chorando, é porque ele tá precisando de fórmula. Porque quando tá chorando assim é porque tá com fome. Olha, É só você pedir lá no posto de enfermagem que elas preparam a fórmula para ele. Aí você imagina a cara da Gabi, como é que ela não ficou, né? Mas enfim, a gente tentou ser o mínimo de educado com ela e recusamos o conselho. Mas é. Então, assim, hoje a gente tem evidências de tanto trabalho diferente. Porque a gente vem de uma mudança da amamentação que era assim também. Lá, o Ministério da Saúde, lá atrás, há muitos anos atrás, muitos, falava que tinha que preparar a mama, passar bucha no peito, para engrossar os peitos, para não ferir tanto. Aí, de repente, a gente entende que não tem que fazer nada disso. Ao contrário, se você passa uma bucha no peito, deixar a pele mais sensível, vai ferir mais. Então, não faz nada com o peito, porque as mamas estão prontas para amamentar. Só que o problema nesse discurso das mamas tá pronta, ninguém passou a falar de amamentação e olhar a mama e o peito. Então, a mulher às vezes ia para consulta com o obstetra, olhava da barriga para baixo, media daqui para baixo, mas ninguém falava de peito, ninguém encostava no peito, ninguém falava de amamentação. E hoje a nossa defesa é, as mamas estão prontas para amamentar, mas a dona das mamas não está pronta para amamentar. Então, a gente precisa falar de amamentação, a gente precisa tocar no peito, né? Porque tem sensibilidade aumentada, é uma região que a gente protege a vida inteira, não toma sol, e não adianta tomar sol 3, 4, 5 meses, não vai fazer diferença nenhuma também. Mas é uma região mais sensível, né? Uma região que também pode guardar outras memórias negativas, porque tem a ver com sexualidade, tem a ver com exposição. Então, a amamentação vai trazer e desbravar muitas questões da vida, né? Dessa mulher, dessa família. Preparar a gestação vai fazer muita diferença. E do Congresso? Queria que você falasse por como é que é essa questão do Congresso. O Congresso, ele foi um movimento que a gente começou em 2017, quando a gente já estava aí com 3 anos de empresa, para tentar reunir profissionais para poder debater, né, sobre encontrar e debater sobre questões da amamentação. Aí a gente não tinha um congresso só de amamentação.
E aí a gente fez esse primeiro, eu organizei esse evento, não tinha nem espaço físico nessa época ainda do Instituto. E a gente organizou de casa mesmo, eu tive uma expectativa de encontrar mais ou menos 100 a 150 pessoas. Então, aluguei o hotel, organizei tudo, assim. E com 2 meses de lançamento, faltando 4 meses para o evento, a gente já tinha 150 pessoas inscritas e um tanto de gente querendo se inscrever. Então, a gente teve que mudar de lugar. O primeiro já foi lá no teatro da Unimed. Foram 300 pessoas, 350 pessoas. 2 anos depois, a gente teve de novo. Aí já foi no Orominas, que é um hotel grande aqui de Belo Horizonte. A gente reuniu 700 profissionais da área da saúde. E aí, era para ter o ano passado. E com a pandemia não foi possível, já está marcado para esse ano. Vai ser entre 16 e 18 de novembro no Sesc Palladium, que é o nosso maior teatro aqui de BH. Expectativas são de 1.200 profissionais e já tem mais de 600 inscritas. Eu falei com o Wei que a gente estava, todo ansioso, porque nesse momento ainda a passagem está cara e sair. Mas a gente ficou muito surpresa, porque a gente teve virada de lote agora, tem 15 dias atrás, e foi uma surpresa muito positiva. Esse congresso, então, é livre de conflitos de interesse. A gente não tem nenhum tipo de patrocínio de empresas que competem com a amamentação. São para profissionais e qualquer pessoa que se interesse pelo assunto cuidado materno, infantil e amamentação. Então, a gente fala de parto, a gente fala de introdução alimentar, de violências no maternar. Então, vai ter jurista que trabalha só com violência obstétrica, profissionais de todas as regiões do Brasil para poder falar. Introdução alimentar, desmame, feminismo, empoderamento feminino, todas as dificuldades dentro do manejo da amamentação também. E é isso, é um evento lindo, maravilhoso. Onde que faz a inscrição? Lá no site da Mami Bem. Então, o nosso site é mamibem.com.br. Lá tem um link para o site do congresso. Lá estão abertas as inscrições. Todo mundo é super bem-vindo. Leva os bebês, não tem problema. Tem espaço para os bebês ficarem. Já está tudo organizado para isso. Que bacana. Fala com a Gabi que eu espero ela, viu? Não, pois é. Inclusive vai ser um período, Bernardo, que vai ter gravação presencial aí no Healercast, porque Gabi com certeza vai e eu vou junto. Então a gente aproveita para gravar. Então pronto aí, ó. Eu tenho espaço lá em casa, inclusive. Opa! Combinado. Quase chegando finalmente, mas eu queria antes saber assim, as perspectivas futuras, assim, além do congresso, o que mais que o Instituto Mami Bem, almeja ali? A gente tá... Mas são quantos, assim, você falou que tem 7 mil alunos, mais ou menos, que vocês já formaram. Quantos funcionários tem, assim? Funcionários, assim, quantos colaboradores, quantas pessoas ali estão no... Nós somos pequenos, assim. Hoje a gente mudou agora, aqui pertinho. Nós estamos aqui na Savassi, nós estamos num prédio todo com a gente agora. São 6 andares do prédio. Então, lá tem salas de aula, laboratório de informática, porque a gente está passando por um processo de mudança para crescer. A gente pretende até final do ano já ter a nossa faculdade. A gente vai virar faculdade agora. E justamente para oferecer uma linha grande de pós-graduações na área materno-infantil, e cursos de graduação também, tecnólogos. A gente vai iniciar com os tecnólogos, possivelmente alcançar o Brasil todo. Então, é nessa caminhada que a gente está, sabe? De formação profissional, Hoje, lá no Instituto Mami Bem, nós somos 6. Nós somos 6 meninas, 6 mulheres, assim, trabalhando, fora todo o núcleo de assistência, Aí tem o núcleo do marketing, que é a parte, o núcleo de gestão financeira também. E professores, aqui não está incluído professores. Então, hoje a gente tem professores no Brasil inteiro que ministram os módulos das pós-graduações, dos cursos de extensão. Então, a galera legal aí. Só no congresso, esse ano, a gente vai receber 54 palestrantes. Nossa, é grande. Muita gente do Brasil todo. Alan, você quer perguntar alguma coisa aí mais? Cara, eu quero... Por mim, eu ficava... Daria pra ficar conversando muito tempo, cara. Daria pra fazer uma consultoria. Vamos chamar as aqui. mulheres e os meninos aí, vamos Daria lá. pra fazer uma consultoria aqui, Eu tô assim, eu falei com a Tati, daqui uma semana, 2 semanas tá chegando, neném, que delícia. Vai chamar como? Júlia, é homenagem à minha sogra, Ela já não tá mais aqui entre a gente. Ela se chamava Júlia. Meu
mesmo. E aí vai chegar a Juliu. Se eu tivesse uma outra menina, ia chamar Júlia também. É isso aí. A primeira foi Helena, mas se eu tivesse, agora tá bom. 4 assim, já tá, sabe, assim. A gente acha que vai chegar semana que vem, sabe? Assim, quando esse episódio estiver aí no ar aí, acho que 2 dias depois é capaz dela chegar aí. Coloca a fotinha dela ali, pra contar como é que vai ser a amamentação. Exatamente. Nossa, então dá pra ficar conversando aqui demais, mas assim, não vamos conseguir, né? Então, você tem alguma coisa pra perguntar, Alan? Cara, não, para perguntar não, eu quero realmente agradecer a Tati, esse papo gostoso que a gente teve aqui, esse papo muito bom. A vontade é essa, a vontade é da gente ficar falando aqui muito tempo, porque além de ser um papo leve, é um papo extremamente rico, né, Tati? Então, obrigado por compartilhar isso com a gente, aceitar nosso convite e trazer tanta coisa importante, né? Eu espero que o HealerCast ele também possa participar desse processo de contribuição desse conhecimento, de divulgar realmente isso, e a gente conseguir estar ajudando, né, a Mami Bem nesse processo, porque a gente sabe que é muito importante, né? Eu e o Bernardo, a gente vivenciou isso, né, dois filhos aí que puderam amamentar, que a gente viu a importância não só da amamentação, mas de todo esse processo, de toda essa filosofia. Então a gente estamos no mesmo barco aí. Obrigado demais por estar aqui com a gente. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem final, assim, para quem está escutando, qualquer um que vier na sua cabeça aí, acho que nos assistindo, nos escutando aí. Além que você já falou muita coisa aqui, né, para acrescentar. Mas eu acho que é sempre isso, assim, busque informação, viver esse processo do maternar, né, da chegada de um filho é algo encantador. Então, procure viver isso da maneira mais leve, mais consciente, mais informada, cercada de pessoas que vão dar segurança para você aproveitar realmente esse processo, né? Tem muita gente boa trabalhando, né? Um movimento de reconstrução, mas tem muita gente preparada, boa para poder auxiliar. Que bom vocês abrir espaço para isso, né? Para os pais falar sobre isso. E é isso, a gente precisa falar, né, sobre isso e como é amplo a questão do viver a oportunidade de estar com os nossos filhos com uma relação de construção tão rica, né? Isso não tem preço, né? O que a gente constrói com eles e às vezes a gente pensa, depois não vai lembrar. Pode ter certeza que isso está construindo algo que é para o resto da vida, né? Essa segurança, esse conforto, tá perto, a gente tá ali aprendendo junto com eles, mas permitindo viver isso, né? É parte realmente integrante do processo, não coadjuvante. Então, esse movimento é muito por isso, para que as famílias se empoderem, para as mulheres se empoderar para essas tomadas de decisões, né? E não simplesmente, eu fiz isso porque o outro mandou eu fazer, porque o outro... Não, eu faço isso porque eu acredito que isso seja o melhor. E tá tudo bem se eu achar que num segundo eu vou fazer diferente, porque eu poderia ter feito... Tá tudo bem, não tem problema. Mas essa tomada de decisão consciente, segura, ela é fundamental, né? Para uma experiência positiva do maternar aí, do paternar. Não, bacana demais. Muito obrigado por ter participado aqui, né? Ter dado Obrigada uma aula aqui pra gente, né? Compartilhar várias experiências aí. Gostei muito, tá? Bastante mesmo. Você é muito simpática, sorridente aí, né? Trouxe uma alegria pro HealerCast. Então, eu queria falar assim, para mulher, pai aí, ou alguém da família, amigo que tá vendo que tem uma mulher numa situação de dificuldade aí do amamentar, né? Ou do retirar a amamentação, que é outro processo também que não é fácil, né? Que às vezes a mãe não quer tirar esse processo, né? Assim, que envolve muita coisa. Então, procure aí o Instituto Mami Bem, né? @Mami Bem, não é isso? Exato. Manda mensagem lá pra Tati, ou então procura aí uma assistência, segue tudo, a gente tá? lá. Então é muito legal mesmo, tá? Nós estamos no @healer.cast. Se você curtiu esse episódio, divulga para as pessoas, divulga para aquela mãe, ou aquele neném que vai chegar aí, a mãe que está esperando o neném, ou que está amamentando. O pai também, né? A avó, todo mundo aí que tem alguém da família ali que está nessa situação, divulga para as pessoas, para ter conhecimento, pediatra, obstetra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo e tudo mais aí, porque o conhecimento vai
trazendo mais benefícios para a sociedade aí, né? Então, divulga o HealerCast, tá? Vocês me encontram no @dr.bernardoaramuni e o Alan no @dr.alanfrança, né, Alan? E aí Exato. pode mandar mensagem também, quem quiser parcerias aí, manda mensagem lá no HealerCast também, que a gente vai responder. Beleza? Muito obrigado para quem ficou até o final. Um grande abraço Tchau, gente. e até mais.